nossos assuntos internos, o governador do DF, Ibanez Rocha, não vai ao evento em Brasília, que vai marcar um ano dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ibanez tem viagem marcada para Miami, nos Estados Unidos. Vamos lembrar que ele já teve implicado nessas questões todas, lá por ter indicado o Anderson Torres, que foi ministro de Bolsonaro, para a Secretaria de Segurança Pública. O Anderson Torres viajou para os Estados Unidos um dia antes de tudo acontecer. Ele foi afastado do cargo, depois reconduzido. E Couto, agora não vai participar porque vai aos Estados Unidos, vai para Miami exatamente no dia 8 de janeiro. Ele gosta dos Estados Unidos, né? E ele prefere Miami a estar em Brasília num dia que foi um dia histórico para o país e precisa ser lembrado sempre, né? Faz ele muito bem de não estar aqui, porque ele não vai fazer falta, né? Há um ano, ele foi afastado do cargo por ter facilitado o ataque golpista a Brasília, né? Vocês devem lembrar o Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, assumiu, ele foi interventor na segurança pública do Distrito Federal. O Ibanez Rocha foi afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, depois ele acabou voltando. Quer dizer, ele não teria nada a fazer num ato que vai ter no Senado no dia 8 de janeiro para celebrar a vitória da democracia, né? E falaram muito que vai ter manifestação também de bolsonaristas no dia 8. Hoje, o Ricardo Capelli fez uma reunião com os chefes de segurança dos três poderes, né, para acertar um esquema para o dia 8. E, segundo ele, até o momento não há nenhum sinal nas redes sociais, pelo menos, de pessoas se organizando para ir a Brasília no dia 8. Até porque seria ridículo. Eles iam comemorar o quê? A derrota? Eles foram derrotados no dia 8. A democracia venceu. Esse é um dia muito importante para o Brasil. Nós vamos ter que lembrar isso por muitos anos ainda, para que nunca mais se repita o que aconteceu naquele dia. Ô, Isabela, sobre isso, né? Um ano passado dessa tentativa de golpe, tentativa frustrada, mas que trouxe consequências, depredação dos prédios dos três poderes, né? Destruição lá em Brasília, do Palácio, enfim, mais ainda do STF e do Congresso Nacional. Como é que você classifica a extrema-direita, essas figuras radicais, bolsonaristas radicais, praticamente um ano depois desse fato terrível que foi o 8 de janeiro de 2023? Em que fase esse movimento está aqui no país? O 8 de janeiro, de fato, é um dos acontecimentos mais importantes, né, da história brasileira contemporânea, e ele tem sim que ser lembrado, tem sim que ser repudiado. É fundamental que a gente fale sobre isso, que a gente depois ensine isso nas escolas, que isso não venha a se repetir, porque de fato é uma coisa muito grave. Agora, como os bolsonaristas que apoiaram, né, o 8 de janeiro, que se engajaram no 8 de janeiro, lidam com isso, varia muito, porque o eleitor mais, digamos, moderado, aquele que enfim, não é uma pessoa antidemocrática, né? De fato, o 8 de janeiro ele vira uma espécie de legado maldito, inclusive para a parte dos bolsonaristas. Claro que existem pessoas que continuam achando que o 8 de janeiro, enfim, foi uma coisa boa de ter acontecido, etc. Mas, no final das contas, tem uma narrativa que eu acho que mostra muito isso, que é aquela sobre os infiltrados, né? Rapidamente, a base de apoio ao 8 de janeiro e apoio ao Jair Bolsonaro se mobilizou para emplacar ou tentar emplacar a ideia, né, absurda de que não seriam bolsonaristas, mas que seriam infiltrados que teriam feito o estrago, a violência, toda a depredação que a gente viu. E no final das contas, isso, enfim, emplaca, funciona para algumas pessoas, mas isso mostra que o 8 de janeiro é uma espécie de herança maldita, inclusive para o próprio bolsonarismo, né? E, no final das contas, seria realmente muito estranho a gente imaginar, e se houver, deve ser uma coisa muito pequena, se houver, muito pontual, de pessoas, de uma certa forma, comemorando o 8 de janeiro, né? Não há absolutamente nada a se comemorar. Eu acho que as forças de segurança pública, as autoridades, aprenderam muito nesse processo. Eu acho muito pouco provável que a gente tenha algum tipo de manifestação relevante de apoio ao 8 de janeiro. Pois é, e aí tem esquema de segurança, até a Folha traz uma reportagem que está em destaque no UOL, quero aproveitar e abrir aqui para dar com vocês, para que vocês tenham acesso também. O governo do DF vê aniversário de atos sob controle e prevê mobilização
entre órgãos como no dia 7 de setembro, né? Também tivemos toda uma expectativa para o dia 7 de setembro. Foi tudo tranquilo. A Daniele Brant conta que há menos de 2 semanas para esse ato que vai marcar os ataques do dia 8 de janeiro, o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, afirma que eventuais manifestações estarão sob controle e que não há nenhum sinal preocupante até agora. Hoje também houve uma primeira reunião entre o governo do DF e o órgão, e aliás, órgãos federais, segundo o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Participaram Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, GSI, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública do DF, além da Força Nacional e das Seguranças da Câmara e do Senado. Mobilização parecida com a que ocorreu no dia 7 de setembro, que incluiu vários atores para evitar um novo ataque a prédios dos poderes, como esses que a gente está vendo aí, que foram registrados este ano no dia 8 de janeiro. O Capelli falou conosco na semana passada e já falou que não tem nada no radar de possível ameaça e tudo mais, de novos ataques, né, Couto? Mas é claro, de qualquer maneira, é importante que os órgãos se movimentem no sentido de estarem prontos para qualquer eventualidade. É verdade, Diego. Todo cuidado é pouco com essa gente. Se a gente pegar de um ano para cá, o que aconteceu? Há um ano, o Bolsonaro e a turma dele, os generais e tal, eles assularam aqueles caras que estavam acampados em frente aos quartéis para invadir Brasília e quebrar tudo, né? Eles foram mobilizados pela trupe, pela tropa do Bolsonaro e por ele, pessoalmente, durante meses, né? Mas na hora do vamos ver, o Bolsonaro se mandou para os Estados Unidos antes de dar posse para o Lula, né? E largou o povo dele por conta própria, né? Tanto que ele alega que não tem nada a ver com o 8 de janeiro, porque ele estava fora. Ora, depois que inventaram o celular, toda a moderna tecnologia, ele pode estar onde quiser, pode estar na Lua, que dá para ele continuar comandando a tropa dele, né? Mas o fato concreto é o seguinte: depois disso, ele foi tornado inelegível até 2030, né? Então, ele é uma carta fora do baralho na política brasileira hoje. Pode ser que amanhã mude, mas hoje ele está fora do baralho. E o pessoal dele já não é mais aquela turma de devotos que fazem qualquer coisa que ele pede e tal. Tanto é que já fizeram umas 3 ou 4 manifestações recentes que foram absolutamente esvaziadas, com pouquíssima gente, uma coisa ridícula, sabe? Que foi o que sobrou do bolsonarismo. Mas, mesmo assim, isso eu não consigo entender. Ele ainda tem o apoio, como mostraram as últimas pesquisas, de mais ou menos 30% da população brasileira. Eu gostaria muito que algum sociólogo, algum especialista me explicasse como isso é possível. Depois que as pessoas viram tudo que ele fez no governo e depois do governo, né, todo o caso das joias, os rolos todos que ele se meteu, 8 de janeiro, ainda tem gente apoiando o Bolsonaro. Quer dizer, o bolsonarismo é uma coisa que se miscuiu na sociedade brasileira de uma forma que vai levar algum tempo para tirar. Ele pode passar, e vai passar, espero que seja logo, né, porque a justiça vai cuidar disso. Mas os bolsonaristas continuam aí. Então, eu repito, Diego, todo cuidado é pouco com essa gente. Pois e deixa eu ver